Casa barulhenta. O que é uma casa barulhenta? É aquela casa que o cachorro do vizinho, quando tá latindo, te incomoda. Quando alguém anda no andar de cima, te incomoda no andar de baixo. Alguém tá com uma TV ligada, é um inferno auditivo. Cara, como é que você faz para não ter uma casa sujeita aos ruídos? Ou seja, uma casa boa de isolamento, né? Sonoro. Vamos pensar na acústica de uma casa de A a Z. Eu vou trazer nesse vídeo 6 pontos para você entender como funciona uma casa com qualidade acústica, qualidade auditiva. E você vai entender tudo isso aí. E se você não assistir esse vídeo aqui, ó, até o final, é muito provável que você vai construir uma casa e depois, na hora de morar, de gastar alguns bons milhares de reais aí, na hora de morar, você vai falar, cara, o meu vizinho tá dando uma festa, tá me incomodando demais. Caramba! Então fica nesse vídeo, assista tudo, para você não ter uma casa com a acústica ruim, hein? Vamos nessa então. Primeiro ponto que a gente tem que observar de perto é isso aqui, ó, que é a laje. A laje, a depender de como você executa, ela vai absorver, ela vai bloquear ruídos de um andar para o outro, né, de ambientes, de um ambiente para o outro, porque, por exemplo, o ruído que eu faço aqui, ó, ele pode, né, passar pelo teto para o quarto, para o ambiente ao lado, e a laje também vai estancar bem o ruído externo, né? Porque o ruído lá de fora também quer entrar aqui por cima. Então, uma casa, né, que ela é ruim de acústica, cara, ela fica muito sujeita aos ruídos externos. Então, o que que acontece? É um cachorro latindo, é um vizinho brigando, é um carro passando na avenida. Os ruídos querem entrar por cima também e a laje ela faz essa defesa. Então, nesse vídeo eu vou te apontar sempre várias soluções, várias camadas de solução. A laje, você tem muitos tipos de laje. A mais comum usadas nas residências são lajes baratas, que aí vão isolar muito pouco o ruído. Qual que é a laje que menos isola ruído? São aquelas lajes de lajota ou de isopor. Porque por cima daquela camada de lajota ou de isopor, você tem 5 centímetros de concreto. É assim que funciona uma laje pré-moldada comum. E o que segura essas ondas de som é massa, é bloqueio por meio de massa. Essa laje aqui, que é uma laje maciça, ela é muito mais maçuda, né? Ela tem muito mais espessura de concreto. Então, com 10 centímetros de concreto, que uma laje maciça ela tem 10 centímetros, você tem muito mais isolamento por cima do que uma laje pré-moldada. Então, a laje maciça, ela te dá um bom isolamento, só que ela é mais cara. Tem uma laje intermediária no custo, que é a laje painel. Ela é uma laje com boa espessura de concreto que dá muito isolamento. Em casas de alto padrão, como essa daqui, eu acho praticamente um absurdo você fazer, né, uma casa com uma laje fraca, uma laje de médio de baixo padrão, onde as pessoas de um andar vão ficar escutando as pessoas do outro andar. Então, se você está construindo um padrão melhor, um padrãozinho superior, invista numa laje com mais espessura de concreto. Se não for a laje maciça, pode ser a laje painel, porque você vai ter muito isolamento entre andares. Isso serve para sei lá, tem uma festa rolando no andar de baixo, a criança está dormindo no andar de cima. Soninho dela não está perturbado. Tranquilidade para um idoso que está ali na casa. Às vezes você recebe visita, adolescente barulhento, jogando videogame, conversando num local, no outro local da casa, um outro pavimento, você tem muito isolamento. Vale a pena você investir numa laje com espessura boa, fechou? Agora, nem tudo é laje. Vamos ver os próximos tópicos que fazem uma casa ter isolamento bom. Olha só, o próximo tópico é o seguinte, é o contrapiso. Então, eu estou mostrando para você bem um ponto aqui onde a gente tem o acabamento, percebe? Esse acabamento ele está assentado aqui em uma camada de contrapiso. É lógico que aqui já está tudo revestido, não dá para enxergar mais, mas nós temos aqui a laje, né? Então, isso aqui é o piso de um andar, ó. Então eu tenho uma laje aqui, perfeito? Então aqui, acima da laje, nós temos sempre uma camada de regularização aqui, ó, que é o contrapiso. A massa desse contrapiso recebe o acabamento.
Essa massinha de contrapiso, é possível você fazer nela algumas iniciativas que vão te dar isolamento entre um pavimento e outro. Se você misturar no seu contrapiso um negocinho que chama vermiculita, tá? Que aí, ó, como se fosse uma brita leve, perfeito? Esse contrapiso seu, ele vai te dar aqui mais blindagem acústica contra impactos. Porque o que incomoda de um andar para o outro? É o arrastar de uma cadeira, é uma pessoa que arrasta um móvel, é o toque-toque de um salto alto, né, de um andar para o outro. E quando você faz essa vermiculita aqui no seu contrapiso, você faz com que esse impacto aqui, ó, de um andar, ele acaba sendo absorvido por essa camadinha antes de passar para o andar de baixo. Olha que interessante, né? Quem nunca morou num apartamento onde o vizinho de cima andava e te incomodava, arrastava uma cadeira e te incomodava? Isso é porque a vibração do ruído direto na laje acaba propagando para baixo. Então, se você misturar um pouquinho de vermiculita aí no seu contrapiso, você resolveu esse problema. Essa dica vale um like nesse vídeo, que você não estava nem sonhando com esse negócio. Acabei de te dar uma senha boa aí, hein? Já dá o like no vídeo, porque tem coisa interessante aí nos próximos tópicos. Vamos lá. A terceira coisa que impacta tremendamente na sua acústica, chega a ser óbvio depois que você pensa sobre isso, né? É isso aqui, ó, que são as esquadrias, porque elas vão fazer o fechamento da sua casa com o externo. Então você tem aí um espectro de soluções, de linhas de esquadria, de opções, de alternativas, que cada solução tem o seu tipo, o seu percentual de sucesso na blindagem de ruído, né? Então, se você tiver uma boa linha de esquadrias, ela vai fazer a função de bloqueio, né? Uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho é você bloquear o som pela parede. Outra coisa é bloquear o som pela esquadria, né? E quando é que a esquadria consegue bloquear o som efetivamente? Olha só, quanto mais superior for a linha que você estiver trabalhando, mais você vai conseguir aqui, ó, ter absorção e vedação. Então percebe que aqui, ó, tem até essas escovinhas que ajudam muito, ó, na vedação do barulho. Isso aqui dá um encaixe aqui, ó, que é um encaixe, ó, muito fechadinho, né? Então, essa vedação, ela é feita aqui por baixo também. Isso significa que se você estiver construindo uma casa só com vidro temperado, sabe, só aquela esquadria assim, ó, de blindex, né, onde o vidro ele vem e fica à fresta. Então, se você tiver uma janela muito simples, de blindex, né, de vidro temperado, aqui fica uma fresta, ó. O som passa todo por aqui, não só som, como inseto, água de chuva, poeira, né? Então, uma esquadria aqui bem blindadona é muito, muito necessária para o sucesso acústico. Agora, além dessas aberturas, o som também quer passar pelo vidro. O vidro comum, ele tem pouquíssima blindagem contra ruídos. Você consegue melhorar muito se você passar para um vidro laminado. Cara, trocar os vidros da sua casa por vidro laminado, isso é um upgrade absurdo nas suas esquadrias, não só para acústica, como para uma série de outros fatores. Esse ponto vale a pena, inclusive, eu falar um pouquinho mais dele com mais cuidado. Olha só, nessa casa aqui, todas as esquadrias nossas, eu substituí o vidro por um vidro laminado. Então ele não é um vidro comum, não é um vidro temperado, mas ele é um vidro laminado. Qual que é a diferença? Ao invés de ser um vidro simples, você tem dois vidros mais fininhos colados por uma película. Então, ao invés de um vidro de 8 milímetros, eles são dois vidros de 4 milímetros. Isso cria um obstáculo adicional para o ruído. Então, o vidro laminado, ele é ótimo para blindagem acústica. Só que, além disso, esse sistema, ele também filtra raios solares. Deixa eu fazer um parêntese aqui para outros benefícios, né? Então, por exemplo, ó, o sol que vai bater ali
Não vai queimar o tapete aqui, não queima cortina, não queima a madeira, não desbota as coisas da sua casa, porque ele está sendo filtrado pelo vidro. Ele te dá bloqueio, né? O vidro laminado te dá um bloqueio, então, térmico contra raios UV e um bloqueio também acústico. Olha que interessante. E fica muito caro você fazer a sua casa toda com vidro laminado por causa da acústica? Não fica tão caro, porque no contrato de esquadrias, né, o vidro ele corresponde a apenas uma fração. Você não vai estar mexendo no alumínio, nos outros fatores, nos outros componentes, fechou? Então, vidro laminado é uma coisa muito interessante aí nas janelas, tá? Junto com a boa linha de esquadrias para te dar essa vedação. Dica legal, hein? Vamos para a próxima. Próximo tópico é, obviamente, as paredes aqui, né? Principalmente espessura de parede e o material que você está usando nessa parede. Por quê, né? É claro, quanto mais espessura você tem aqui, ó, mais blindagem você tem de um ambiente para outro. Isso faz com que aquele tijolo que a galera adora, que é o tijolinho de 9, um tijolo mais fininho, gente, isso é uma porcaria para construção. Não usa tijolo de 9 na sua obra. Além dele ser fininho aqui, ó, e ser muito ruim para acústica, ele tem problemas porque você não consegue passar nessa parede muito fina, você não consegue passar tubulação de chuva, você não consegue ter ancoragem aqui, ó, para chumbar uma bancada na parede, perfeito? Então sempre a gente vai trabalhar com tijolos maiores, tá? Que é o tijolo de 14. Agora uma sacada interessante. Quando eu vou fazer uma casa de um padrão um pouco melhor, eu uso no perímetro, que é onde a casa vai querer absorver ruídos externos, eu uso um tijolo ainda mais largo, um tijolo de 20 centímetros de largura. Isso vale a pena, custa literalmente centavos a mais para você cercar sua casa contra ruídos externos, fechou? Então a parede aqui, a espessura e o material dessa parede é um negócio muito importante para você pensar na acústica. Olha só que coisa interessante, eu não sei se você está percebendo, mas todos os assuntos que defendem a casa contra ruídos, né, que dão qualidade acústica, são assuntos que não são caros. Às vezes você modifica um tipo de tijolo, enfim, modifica um tipo de laje, isso tem um certo, né, uma certa consequência no orçamento da obra, mas não é uma coisa do outro planeta. Então vale muito a pena, porque o benefício é enorme você ter uma casa isolada acusticamente, né? Essas decisões, o que vale a pena financeiramente ou não, tudo numa obra custa muita grana. Então eu te convido a conhecer o nosso curso, porque é um roteiro, é um passo a passo de decisões financeiras. Você escolher coisas com o pé no chão, que vão economizar aonde você pode economizar e vão te dar também noção do que investir, no que vale a pena investir. O link da lista de espera está aqui na descrição do vídeo. Assim que a gente abrir vagas, eu te chamo. Então coloca seus dados aqui e vamos continuar o vídeo. Próximo ponto que vai ajudar muito na acústica da sua casa é o forro. Então tem vários tipos de forro, tem o forro de gesso, esse aqui no caso é um forro de madeira, ou pode ser que você nem faça forro, né? Já deixa a laje direto, ou uma laje aparente sem forro, ou até uma laje rebocada, ou com gesso liso, enfim. Mas quando você faz o forro, você está criando uma camada adicional de obstáculo para o ruído, né? De um pavimento para o outro. E aí, esse forro aqui, ó, abaixo do teto, ele consegue cercar os ruídos que vêm ali de cima para baixo, né? E aí vem uma sacada extra também. Se você colocar lã de rocha ou lã de vidro acima do forro aqui, você vai fazer aí um isolamento extra que funciona demais. Isso é barato. Então vai custar, a última vez que eu fiz há pouco tempo atrás, algo como uns R$10 o metro quadrado para você inserir uma camadinha de lã de rocha ou lã de vidro acima do forro, né? Então nesse entreforro, no espaço entre laje e forro, o forro por si só já é um isolamento adicional, mas você pode trabalhar aqui com essa manta de lã de rocha, tá?
e aí você tem mais uma defesa contra ruídos. Detalhe, a gente falou até aqui nesse vídeo, né, só sobre isolamento, ou seja, a blindagem, a defesa, né, de ruído de um ambiente para o outro. Além do raciocínio aí de isolamento, você tem que pensar na qualidade acústica interna, porque olha só, esse ambiente aqui sozinho, mesmo que ele esteja isolado do externo e dos outros ambientes, ele pode ter uma qualidade acústica interna muito ruim. Que é o quê? Aquele ambiente que dá eco, aquele ambiente que o som reverbera muito mal, né? Aquele ambiente, você já deve ter experiência de ir num restaurante, por exemplo, onde as pessoas estão falando muito alto, ou seja, a qualidade acústica interna muito ruim, e isso te dá uma canseira, né? Uma canseira auditiva, você sente um esgotamento, porque internamente o ambiente é muito ruim para a acústica. Então aqui, quando a gente faz um forro de madeira como esse, ele dá muita qualidade acústica interna, porque ele absorve muito mais as ondas de som. Então esse aqui é um ambiente com muita sonorização, ó. Aqui tem as caixas de som, por exemplo, né? Tem caixa de som para todo canto aqui, e a nossa preocupação é dar uma qualidade acústica interna também para o ambiente. Outra coisa que colabora, madeira sempre colabora. Então essa marcenaria aqui, ó, marcenaria de lâmina natural vai colaborar, né? Muitos tapetes móveis estofados vão colaborar para a qualidade acústica interna, porque simplesmente essas coisas todas estão absorvendo as ondas de som, ao invés de rebater a onda de som. Quando você rebate a onda de som, você tem um eco, né? Então se você tem uma coisa para a onda de som bater e ficar, uma superfície que não seja lisa, que seja madeirada, que seja estofada, você está então colaborando para a qualidade acústica interna do seu ambiente. O que você achou dessa sequência de informações aí? Olhando para esse panorama, você consegue imaginar uma casa mais defendida, né, contra os ruídos externos, ruídos internos aí de um ambiente para o outro? O que você acha de tudo isso aí? Me fala aqui nos comentários se você gostou desse tema, se você acha que esse tema é relevante. Quem sabe a gente consegue aprofundar melhor nisso aí em próximos vídeos, em temas assim de conforto da edificação. Parece aí um nicho de assunto interessante. Se você achar que é interessante, comente aqui para a gente trazer mais temas parecidos. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.